Olá, como vai? Tudo bem? No dia 23 de dezembro, agora em 2016, eu assisti uma reportagem muito bacana no Globo Esporte, chamada Laboratório do Globo Esporte, que parece ser uma série que eles vão analisar determinadas características de atletas, né, de alto nível. E nesse caso, eles avaliaram o Arthur Nori, atleta medalhista olímpico de ginástica artística, foi campeão agora nas Olimpíadas do Rio. Esse tipo de reportagem vai bem na linha ali daqueles vídeos da Sport Science da ESPN, bacana, né? E me gerou uma pergunta: se a aptidão física fala sobre a habilidade do atleta, ou seja, você avaliar determinadas capacidades de um atleta, se isso é suficiente para explicar o nível de proficiência que ele tem dentro daquele esporte. Tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo e depois a gente continua na sequência. Arthur Nori. Não pense nele só como um medalhista olímpico. Reduzi-lo ao bronze conquistado no Rio seria limitar o talento, porque ele faz de tudo. Foi finalista no individual geral nos Jogos, competindo nos 6 aparelhos. É craque na barra fixa e acabou subindo ao pódio no solo. E a gente em casa fica meio boquiaberto, sem entender como um atleta pode ser eficiente nos 6 aparelhos da ginástica. Se você ficou curioso com o desempenho de Arthur Nori na Olimpíada, vai ter a chance de vê-lo agora, de um jeito surpreendente. Um 1,69 m, 70 quilos. Não parece nada demais. E é pra ser assim mesmo. Nori, a gente olha pra você e compara com um especialista nato, como o Arthur Zanetti, por exemplo. Tem uma diferença clara ali de perfil físico. Percebe muito mais massa dos membros superiores dele por causa das demandas da argola. Por que você tem que ter um corpo diferente do dele? Eu acredito que como eu sou atleta generalista, faço 6 aparelhos, se eu for muito mais forte aqui nos membros superiores, vai me dificultar um pouco no cavalo, na barra fixa. Então é bom estar bem distribuído, né, para você ter um biotipo bom para os 6 aparelhos. Eis o desafio: aplicar muita força sem carregar músculos em excesso. No primeiro teste, bem simples, a gente já percebe essas características do Nori. A plataforma amarelinha aí, repleta de sensores, mede a impulsão vertical. Com músculos eficientes, ele consegue sair do chão como um jogador de basquete na hora da enterrada. Um desempenho reforçado pela avaliação de corrida. Medimos o arranque do Nori num espaço de 10 metros. A distância foi cumprida em menos de 2 segundos, numa velocidade equivalente à de um atacante muito rápido do futebol. O Nori consegue acelerar muito em curtas distâncias. Com essas altas velocidades horizontais, ele consegue transferir para uma velocidade vertical e mais velocidade na decolagem significa saltos mais altos. Na prática, isso se traduz em vantagens nos aparelhos, como o solo. Em poucos passos, Nori já acelera o suficiente para iniciar os movimentos. Rivais que não têm o mesmo recurso precisam percorrer uma distância maior para ganhar a mesma velocidade. E aí, sobra menos tempo e espaço para incluir acrobacias na série. Acredito que o generalista, ele tem que praticar 6 esportes, né? Que o masculino, ele tem que fazer os 6 aparelhos, ele tem que ser bom nos 6 aparelhos, ele tem que ter qualidades físicas para os 6 aparelhos. O Nori tem tudo isso. Olha só, nesses agachamentos e saltos com carga, medimos a força e a potência dos membros inferiores. Os resultados chamaram a atenção e resolvemos olhar mais a fundo. A máquina aí mede a velocidade de contração da musculatura dele. E ela confirmou: o Nori consegue aplicar muita força com as pernas em espaços curtos de tempo. Ele é como um corredor de 100 metros, que toca rápido no chão e voa para frente. Por isso, podemos vê-lo disparar tão rápido no salto sobre o cavalo. Quanto maior a velocidade de aproximação ali, mais impulso o atleta consegue na acrobacia. No
acabou, não. Medimos também a potência dos membros superiores. E se a gente levar em conta o peso corporal dele, dá pra dizer que o Nori tem braços tão eficientes quanto os dos grandalhões do rugby. Acredite, esses caras não brincam de fazer força. Diz aí, Diego Lopes. Rugby é um jogo muito dinâmico de velocidade, mas além dos pés, a gente tem que também saber usar os braços. Na hora do try, a potência de braço é crucial. Pois é. No caso do Nori, a gente percebe a força e a velocidade dos braços em movimentos como esse, quando ele precisa se descolar da barra, fazer uma acrobacia e agarrá-la novamente na queda. Um atleta assim, com tantas virtudes, uma hora acaba se dando bem. Eu fui nessa Olimpíada pensando na barra, treinei uma série mais difícil na barra, mas solo também sempre treinei muito bem solo. Tinha uma nota boa, tinha uma série segura. E acabou vindo no solo. Então a gente estava preparado para o que vier. Pelo que a gente viu no laboratório, o Nori poderia muito bem ter seguido outros caminhos. Ele seria bom em vários esportes, mas só a ginástica permitiria essa realização total. Ser muitos atletas em um só. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Achei uma reportagem muito interessante, né? Quais tipos de perguntas, quando você assiste uma reportagem dessa, surgem para você? Algumas apareceram para mim, tá? Por exemplo, a principal pergunta, se a aptidão física fala sobre a habilidade do atleta. Nós vimos que eles escrevem, né? Eles nos mostram várias capacidades que esse atleta tem em alta e que, de acordo com a proposta, com a ideia que está sendo passada, é que essas capacidades em alta levam esse atleta a altíssimo nível de desempenho nas habilidades que ele executa. Uma outra questão, aí é uma afirmação do repórter que me chama a atenção: Arthur seria bom em vários esportes, né? Está afirmando isso. E uma outra afirmação dele também, que só a ginástica permite essa realização dele, ser muitos atletas em um só. Nem em um só esporte, mas ser muitos atletas em um só. Então, me chamou a atenção também essas questões, me fez parar para pensar um pouquinho. Então, tentando responder a primeira parte, que é a questão das medidas de aptidão física, se elas falam sobre a habilidade dos atletas, acho que é interessante conceituar, usar alguma lógica por trás disso, que é a separação, né? O que seria, nós estamos chamando de aptidão física aqui, tá? Então, primeiro eu teria que separar um pouco o que é habilidade motora de capacidade motora. Tem um vídeo no meu canal, habilidade técnica ou habilidade técnica. Caso, uma brincadeira que eu faço sobre esses conceitos, né? Como é que ele usa esses conceitos no dia a dia dele. Só para retomar um pouco, a habilidade motora pode ser entendido como tarefa, ou seja, um movimento que você faz no meio ambiente com uma meta clara. Esse movimento ele é voluntário, ele é processado nos níveis mais altos do sistema nervoso central. Então, essas habilidades da ginástica são entendidas como tarefas motoras. E a habilidade motora também ainda pode ser entendida como proficiência, a qualidade da execução do seu movimento, ou seja, a qualidade da execução daquela tarefa motora que você está executando. Então, a habilidade motora pode ser enxergada por esses dois pontos. Existe um outro conceito importante para a gente começar a discutir isso, que é a ideia de capacidade, tá? Que muitas vezes a gente vai intercambiando também habilidade com capacidade, habilidade motora, capacidade motora, como sinônimos. Capacidade seria um traço, uma característica que a gente herda, tá? É o potencial que a gente tem em termos de determinadas questões ligadas à aptidão física, com determinadas características coordenativas. As capacidades juntas, somadas, várias capacidades, por exemplo, força, velocidade, algumas capacidades coordenativas, como tempo de reação, flexibilidade, elas juntas, elas compõem as habilidades. Então, nós temos uma determinada capacidade, a força está presente nessas três diferentes habilidades. Né? Você tem uma capacidade presente em diferentes habilidades. Como você também tem uma determinada habilidade que é composta por diferentes capacidades. Então, se a gente olhar
essa habilidade de cima do cavalo aqui, nós vamos ter força, flexibilidade, vamos ter velocidade, acoplamentos, depende um pouco dos conceitos que você utiliza de modelos, né, de quais capacidades que existem. Mas então a gente vê que uma habilidade ela é composta por várias capacidades. Esse aqui é um ponto central para responder essa pergunta. Né? Dá para a gente avaliar por uma capacidade ou outra o nível de habilidade? Essa é a pergunta que está por trás. Né? Então a capacidade ela tem, obviamente, um forte componente genético, é o potencial que você traz. Então a capacidade ela é inata, já a habilidade não, ela é adquirida. Tá? E uma coisa interessante em relação a esse componente genético da capacidade, você tem indivíduos, que isso explica muito bem a diferença individual, você tem indivíduos com alto nível numa determinada capacidade, por exemplo, a capacidade 1, e baixo nível na capacidade 8, por exemplo. Um outro sujeito, você teria a capacidade 8 em alto nível, alto potencial de alcance, e a capacidade 1 estaria baixo. Então, essa distribuição desse potencial genético que você tem, ela pode propiciar, né, de facilitar um bom desempenho em um determinado tipo de esporte ou em outro, de acordo com a base dessas capacidades estão presentes, ou com que peso elas estão presentes naquelas habilidades que compõem aquele determinado esporte. Mais ou menos essa é a lógica que está por trás. E essa discussão de capacidade e habilidade é maravilhosa, dá para a gente ficar falando aqui meses sobre isso. Né? Para começar, uma questão de base, separa aquela visão que é muito mais, por falar, pré-formacionista, onde é que a base era genética, traz aquela ideia que o sujeito nasceu para a coisa. Né? Um bom representante desse tipo de visão é Francis Galton. Francis Galton foi um primo de segundo grau de Darwin. Ele tem um livro publicado em 1869, depois foi republicado em 79, a gente encontra ele na internet. E ele assume a ideia de eugenia, né? A eugenia seria aquela, assim, uma pessoa que não tem nasceu com as capacidades genéticas favoráveis. Então, Francis Galton, por exemplo, é um grande defensor da ideia de castas mesmo, né? Se você entrou assim, em uma radicalização muito forte, se você nasceu para ser lixeiro, você não tem capacidade, você não tem potencial para ser um engenheiro, por exemplo. Tá? É um extremo de uma visão, tá? De que você é presenteado ou não com os seus genes. Tá? Do outro lado, no outro extremo, nós temos, por exemplo, Anders Ericsson, junto com o Crump e Textron, por exemplo. Em 93 eles publicaram, né, uma teoria sobre prática deliberada, ou seja, o homem é produto do meio. Qualquer sujeito pode chegar lá no alto nível, dependendo do nível da qualidade da prática no qual ele se engaja, no esforço que está envolvido nessa prática, nas características que delineam essa prática. Então são dois extremos, né? Eu ficaria um pouco mais pelo extremo aqui do Ericsson do que do Galton, mas qualquer extremo sempre é muito perigoso, né? Mas a gente sabe que em determinados esportes algumas características genéticas são muito importantes. Não é só a questão do... Mas essa teoria dele é bastante interessante. Mas não é para a gente discutir agora, quem sabe um outro vídeo. Mas só mostra a complexidade dessa questão do que você traz na lógica da capacidade, daquilo que você adquire, que é a lógica da habilidade. Né? Mas algo que está mais próximo para responder, para nos ajudar a responder essa pergunta, é a ideia dos estudos que vêm de diferenças individuais, das capacidades. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a investir bastante, com ajuda, suporte financeiro mesmo para determinados psicólogos, para investigarem algumas características que as pessoas traziam, que as levariam a ter maior potencial para manusear, para poder aprender a usar determinadas máquinas extremamente caras, por exemplo, os jatos, né, militares. E então, eles teve muito aporte em termos de recurso financeiro para poder se estudar essas coisas, de identificar capacidades e como é que essas capacidades estavam relacionadas com determinadas habilidades. Então a gente destaca o Arthur Melton e Fleischmann. Fleischmann, em 72, ele propõe uma taxonomia,
né? Onde é que você teria capacidades perceptivo-motoras do lado de cá e as capacidades de proficiência física. Então você tem a identificação de várias capacidades, né? Coordenação multimembro, precisão de controle, tempo de reação, orientação da resposta e as capacidades de proficiência física. Então, muito próximo desse vídeo que nós vimos aí do Globo Esporte. A ideia de força estática, força dinâmica, força explosiva, flexibilidade. Né? Então, ele propõe um conjunto de capacidades que elas estariam, né, na base, no potencial que o sujeito traz para uma determinada habilidade ou outra, de acordo com a demanda que essas habilidades têm em relação às capacidades. Ok? Então, usando essa lógica, você tenta identificar, fazendo uma analogia, as peças que estão presentes dentro daquele quebra-cabeça. Então, a ideia de avaliar as capacidades para ter uma noção da aptidão física do sujeito, você está avaliando as peças de um quebra-cabeça, ok? O problema é que quando você analisa as peças de um quebra-cabeça, ela não fala sobre o todo, porque tem determinadas formas de encaixe, né, dessas peças que te levam o final desse quebra-cabeça, ele pode ter um determinado tipo de formato ou outro, tá? Então essa analogia de analisar a peça para falar do todo, ela tem um certo problema, porque se eu avaliar a força de determinado atleta, como o Arthur Nori, eu posso ir ao vôlei, nós vamos ver que esse nível de aptidão física para essa capacidade também está alta em vários atletas de outros esportes. Né? Mas por que se o Nori for para o voleibol, ele vai ter uma queda, não vai apresentar um nível de desempenho tão alto quanto ele apresenta nas habilidades da ginástica artística, e porque o jogador de vôlei, que também tem alto nível de aptidão física para determinadas capacidades similares, não vai apresentar o mesmo nível de desempenho dele lá nas habilidades da ginástica artística. Essa é a lógica que eu estou tentando passar. Né? É importante medir a capacidade física desses atletas. É óbvio, né? Eles precisam estar em alta. Isso é um parâmetro importante para o treinador, isso é um parâmetro importante para a equipe, né, que está por trás do atleta. Mas esses parâmetros não explicam a habilidade, porque a habilidade é uma coisa muito mais complexa. Então, a partir da prática é que essas peças vão se encaixando. Se eu pratico de uma determinada forma, essas peças elas vão se encaixando de uma forma um pouco diferente, se for na ginástica artística. Se eu treinar vôlei, essas peças vão se encaixando de forma diferente e vão formar um outro tipo de habilidade. Então, se eu olhar só para as peças, dificilmente eu vou explicar a habilidade. Tá? Então, a ideia, colocando em questão a qualidade da reportagem, mas a gente falar sobre o nível de desempenho do atleta em determinada habilidade, explicando pelas capacidades desse atleta, existe uma lacuna muito grande. Tá? Então, quais seriam as formas de se avaliar? Vamos para um outro vídeo, mas, por exemplo, medidas cinemáticas relacionadas exatamente à especificidade daquelas habilidades. Você manda ele executar aquelas habilidades, você vai usar uma tecnologia que seja capaz de capturar, né, elementos importantes que são daquela habilidade. Tá? Então, elementos com medidas cinemáticas, por exemplo, cinéticas, mesmo as que estejam ligadas à própria habilidade. E aí existem ainda as características perceptivas, decisionais e motoras, que são mais internas, nós teremos que avaliar também. A capacidade de busca visual desse atleta, né? Algum tipo de tecnologia que hoje ainda é difícil, mas que tipo de padrão de atividade elétrica que há no cérebro desse atleta. Seriam outras formas que complementariam, daria esse quadro que é a habilidade. Tá? Então, minha resposta para a primeira pergunta é: se medidas de aptidão física falam sobre a habilidade do atleta, eu acho que elas falam muito pouco. Tá? Esses níveis altos de aptidão física nessas medidas mais gerais estão presentes em vários atletas de diferentes esportes. Se a gente pegar, por exemplo, essa habilidade aqui, ela requer força e flexibilidade. Essa aqui também, não é isso? Então, esses dois atletas devem ter essas capacidades em altíssimo nível. O que diferencia é o que aparece, o que emerge, né? Disso aí. É algo muito mais complexo que a simples análise das capacidades. A habilidade ela é uma combinação de inúmeras capacidades
e como é que essas capacidades ao longo do tempo elas vão interagindo e formando esse quadro maior que eu estou chamando aqui como analogia em termos de quebra-cabeça. Na segunda questão também, que ele, aí já foi uma afirmação do repórter, se o Arthur seria bom em vários esportes. É bom que eu tentando responder isso, eu vou fortalecer minha ideia de que medidas de aptidão física não falam sobre a habilidade do atleta. Ok? Então, a primeira coisa é pensar o que esse repórter está falando sobre ser bom. Né? Eu vou assumir aqui que ele está discutindo, está apresentando informações sobre um atleta olímpico de altíssimo nível, então bom para ele é alguém que tem altíssimo nível de desempenho. Ok? Agora, ser bom em vários esportes, que seria em qual situação também? Uma coisa que está meio ambígua aí, seria o Arthur lá na infância escolheu um outro esporte que não a ginástica artística e ele treinar, se desenvolver nela ao longo do tempo, e por ele ter as capacidades, né, nível alto, a genética boa, ele poderia se destacar em outros esportes, ou seria uma coisa de transferência imediata, ele agora, com todas essas capacidades que ele tem, ele já conseguir transferir para uma outro esporte, por exemplo. Essas são duas questões. A primeira, da questão do desenvolvimento, aumenta a chance dele ser bom sim em vários esportes. Né? Teria na infância uma janela aberta para as mudanças e com o tempo esse quebra-cabeça vai sendo montado e ele iria para um outro caminho. E resguardado algumas limitações, por exemplo, não seria um bom pivô para o basquete, não seria, né? Determinadas questões morfológicas, termos de estatura, poderia dificultá-lo, mas pensando na interação dessas capacidades, ao longo do tempo ele teria sim, uma chance maior de ser bom em vários esportes, se houvesse uma boa qualidade de prática e oportunidade para ele. Agora, nessa ideia de transferência, ou seja, eu tenho uma genética boa e nisso eu consigo me destacar em vários esportes, essa é uma situação um pouco mais complexa, que essa transferência não é direta. Um bom exemplo seria a gente pegar aqueles caras que estão em altíssimo nível em determinado esporte, tá muito além da média geral. São gênios motores. Então, vou usar como exemplo, aqui no nosso caso, o Michael Jordan. Né? O Jordan é um atleta Pelé do basquete, né? Obviamente pensando aqui nas capacidades de Fleischmann, deve ter uma genética incrível, tanto para as capacidades perceptomotores quanto a de proficiência física. E esse é um atleta que belo dia, ele cansou de ser o primeiro do mundo no basquete. E ele se aventurou no beisebol. Nós podemos ver aqui que no beisebol ele não teve o mesmo nível de desempenho, né, que ele apresentou no basquete. Você pode falar para mim o seguinte, mas ele ficou pouco tempo. Sim, concordo. Tá? Talvez com o tempo ele ainda melhorasse, mas eu acho que dificilmente ele chegaria a ser o melhor do mundo, né, um gênio motor, como ele foi no basquete. Tá? Esse nível de desempenho que ele apresenta no basquete, isso que a gente vai ver aqui agora na sequência, isso aqui é fruto de anos e anos de prática, uma prática de altíssimo nível, onde essa genética, essas capacidades que ele tem como base, elas vão interagindo e criando um quebra-cabeça extremamente complexo, com uma interação muito forte desses componentes. Quando Michael Jordan vai para o beisebol, as capacidades estão todas presentes. Ele não as deixou no, como posso dizer, no vestiário, né? A genética dele está presente lá. Mas por que ele não desenvolveu o mesmo nível de desempenho? Essa é uma questão importante. Então, não adianta ter somente as peças do quebra-cabeça. Não adianta você ter uma genética incrível se as peças não foram juntadas de forma ótima ao longo de anos, uma década de prática. Tá? É a conjunção das peças, que eu estou chamando de capacidade, é que você atinge proficiência de nível mundial. Você pode até falar comigo assim, mas poxa, eu transferi do basquete para o beisebol, né? Tem elementos muito distintos, isso dificulta mesmo e tal. Vou dar um outro exemplo, que os elementos são muito mais próximos. O caso do Falcão, né? Um gênio motor do futsal, melhor do mundo, Pelé do futsal. Ele se aventurou por um tempo no futebol de campo. Então, os elementos são muito mais próximos. A gente sabe que a pressão de tempo e espaço aqui são diferentes, mas tem muitos elementos em comum, essas capacidades que são
estão em altas nessas habilidades, estão muito próximas dessas aqui. E mesmo assim não houve transferência imediata. É lógico que Falcão também sofreu, né? Pressão da imprensa, e ele teve um técnico que não aceitava, né? Ficar à sombra de um atleta desse nível. Então, tudo isso dificultou a transferência e rapidamente ele voltou para o futsal. Mas esse é um exemplo clássico de que, mesmo em esportes que compartilham várias capacidades similares, com demandas muito próximas, não há essa transferência direta. Ok? Então, para a última questão, o repórter ele afirma que só a ginástica permite essa realização do Arthur Nori ser muitos atletas em um só. Eu discordo um pouco, aliás, eu discordo bastante. Nós temos inúmeros exemplos aí de que o atleta são vários atletas em um só. Tá? Depois eu até revi a forma como ele falou, ser muitos atletas em um só atleta, não em um só esporte. Mas essa frase não muda muito. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do decátlon, pentátlon, né, no atletismo, nós vamos ver que o atleta tem que ser vários atletas em um só. As demandas, as habilidades que estão envolvidas devem exigir diferentes reorganizações dessas capacidades em cada uma dessas provas no qual ele se insere. Temos vários outros exemplos. O triatlon é um bom exemplo disso. O biatlon, né, que é um esporte de inverno. O sujeito tem que ser um ótimo esquiador, tem que ser um ótimo fundista, tem que ser um grande atirador com muita precisão. Esses esportes de aventura, o sujeito tem que correr, tem que pedalar, tem que saltar de parapente, tem que remar no caiaque. A própria natação, se a gente pensar no nadador de medley, né, ele gera padrões de movimento completamente distintos. Tem que nadar o crawl, tem que nadar o costas, tem que nadar o peito, tem que nadar o golfinho. Se a gente pensar um pouquinho mais filosoficamente, refletir, os próprios esportes de habilidades abertas, ou seja, que ela tem uma dinâmica muito grande do ambiente, você precisa de ser vários atletas em um só. Você precisa aprender a saber sacar bem, você precisa saber atacar bem, você tem que saber defender bem. E para cada uma dessas defesas e ataques, você tem diferentes padrões de movimento. Então, as habilidades motoras abertas estão presentes em determinados esportes. Você tem uma dinâmica tão grande do ambiente que você tem que ser vários atletas em um só também. Então, essa ideia de que só a ginástica permite essa realização, eu discordo. Ok? Então, a aptidão física fala sobre a habilidade do atleta. Eu não acredito. Tá? A aptidão física, a avaliação é importante para você entender como está o nível de treinamento daquele atleta, mas ela não explica o sucesso dele em termos de desempenho como habilidade motora. O Arthur seria bom em vários esportes? Uma perspectiva desenvolvimentista, talvez aumenta bastante a chance, mas ser bom no sentido de que ele tem uma genética, e essa genética garante ele desempenho alto em qualquer esporte hoje, isso eu discordo. Só a ginástica permite essa realização, ser muitos atletas em um só? Discordo também, né? Existem inúmeras situações, somente os esportes de habilidades abertas, no qual você tem que executar inúmeras habilidades, e quando você pega um atleta de alto nível, igual do exemplo do Falcão, né? Ele tem um alto nível de proficiência em diferentes habilidades dentro do futsal. Então, se você gostou, ok? Dá um joinha, dá um like aí no vídeo. Se tiver alguma questão, você achar discordar, fica à vontade, né? Isso é uma opinião, isso é uma análise a partir de leituras que eu faço. Não é nenhuma verdadeira verdade, ok? Deixe seus comentários aí. Um grande abraço.